oportunidade de fazer isso. Mas vamos lá. João Paulo II nos diz o seguinte. Em primeiro lugar, no dia 3 de junho, né, o segundo dia de sua visita à Polônia, o Papa João Paulo II traçou um método, um programa que os poloneses deveriam seguir para refazer a sua pátria, refazer a sua nação. É isso que ele traçou aqui. E a primeira coisa que ele diz é o seguinte: nós temos de recuperar a base em que foram educadas as gerações dos nossos antepassados. Essa é a primeira coisa que João Paulo II disse que os poloneses tinham de fazer. Primeira coisa. Ele fala de um canto popular da Polônia, que faz parte da literatura tradicional da Polônia, uma poesia, um canto polonês, que é em homenagem a Nossa Senhora. E é um canto do século XV, que faz parte da literatura polonesa. E ele chama esse canto de canto-mensagem. E por que ele diz isso? Ele diz, não é só um canto, é também uma profissão de fé. É um símbolo do credo polaco, ou seja, é um símbolo daquilo em que os poloneses acreditam. É uma catequese e até mesmo um documento de educação cristã. Não é só um documento, um objeto histórico. É um documento da vida. Da vida. Cantemo-lo com emoção. É difícil ler de outro modo esses antigos versículos. Isso é João Paulo falando. Se pensa que a base deles foram educadas as gerações dos nossos antepassados. Então a primeira coisa que ele diz é o seguinte: nós temos de recuperar a base da educação dos nossos antepassados. E nós temos de fazer isso aqui no Brasil também. Não adianta, nós não vamos caminhar para os próximos 10 anos se nós não recuperarmos a base da educação que educou as gerações passadas, as gerações anteriores a nós. É inadmissível que nós continuemos a interpretar o mundo à luz do que nos diz a mídia desinformadora, à luz do que nos diz os jornais que nos desinformam, que nos manipulam. É inadmissível. Se nós queremos tomar as rédeas do nosso caminho, nós não podemos continuar nas mãos dos manipuladores. Porque a mentira que eles contam é exatamente a mentira feita sob medida para controlar as nossas vidas. Então, a única forma de nós conseguirmos nos livrar disso é seguindo este caminho de recuperar a base que educou os nossos antepassados. Nós temos uma tradição. O Brasil tem uma tradição. E ela não remonta apenas ao Brasil. Ela vai até Portugal. Aquilo ali também é nosso. A nossa alma é também portuguesa. Então nós temos uma tradição que vai até Portugal, que vai até Espanha, e nós temos de recuperar isso. Nós temos de recuperar a nossa língua. Por que vocês acham que os marxistas, a primeira coisa que eles fazem é destruir a língua? É destruir o significado das palavras. O Eric Wegelin nos explica por quê. Porque quando você corrompe a linguagem, você corrompe a forma como as pessoas entendem as coisas. Se você muda o sentido das palavras, as pessoas passam a entender as coisas de outro jeito. E aí, quando elas passam a entender as coisas de outro jeito, como é que elas vão entender? Do jeito que aquele que tem o poder de dizer para elas, diz que elas têm que entender. Então, quem tem o poder manda no sentido das palavras. E aí as pessoas manipuladas, medrosas, sem educação, sem base cultural, se tornam facilmente destruídas. E é assim que você controla uma nação. É assim que você faz uma nação cair.
É assim que você faz uma nação inteira de escravo. Você transforma as pessoas em escravos. Tudo começando a partir da destruição da linguagem, da cultura e da educação, da base da educação dos nossos antepassados. Agora continuemos aqui nesse mesmo discurso do Santo Padre João Paulo II, no dia 3 de junho de 1979. Exatamente, Aileen Brenda, não podemos aceitar a linguagem neutra. Isso é guerra cultural. É claro, é claro. Esse tipo de corrupção de linguagem que desrespeita a nossa língua mãe, isso aí é o que vai nos tornando escravos, é o que vai nos tornando manipuláveis. Mas nós não podemos ser apenas contra a linguagem neutra. Nós temos de ser também contra as distorções de sentido, as palavras que são utilizadas para macaquear, para reprimir as pessoas, movimentos políticos, ideias, simplesmente porque não querem que elas circulem. Nós temos de ser contra também a corrupção dos sentidos promovida por uma mídia ideológica, por universidades que não formam mais pessoas, mas apenas militantes. É preciso recuperar o sentido real das coisas. E o sentido real das coisas só será recuperado com a base da educação dos nossos antepassados. É subir nos ombros desses grandes homens para enxergar mais longe junto deles. Agora, continuando aqui João Paulo II. A cultura é a expressão do homem, diz ele. É uma confirmação da sua humanidade. O homem cria, e mediante ela, o homem cria-se a si mesmo. Cria-se a si mesmo com o esforço interior do espírito, do pensamento, da vontade e do coração. E, ao mesmo tempo, cria a cultura em comunhão com os outros. E depois ele fala, a cultura é um bem comum da nação. A cultura polaca é um bem sobre o qual se apoia a vida espiritual dos polacos. Distingue-os como nação. Então percebam, João Paulo II está dizendo a cultura é um bem importantíssimo para a nação. Ela é uma forma de o homem confirmar que é gente. É uma forma de o homem confirmar que é um ser humano, que ele pensa, que ele tem um coração. A cultura não pode ser perdida. E ele diz mais, a cultura apoia a vida espiritual dos polacos, distingue-os como nação. Por isso, a Polônia sobreviveu mesmo quando ela foi anexada. Mesmo quando ela desapareceu do mapa. A Polônia sobreviveu porque tinha cultura. E nós não podemos deixar a cultura brasileira se perder. A cultura brasileira é genuína. A literatura brasileira, a literatura em língua portuguesa, a nossa cultura popular, o nosso folclore, as nossas músicas, as nossas raízes. Vocês sabiam que o Brasil é cheio de costumes medievais nos sertões? Vocês não sabiam, porque isso não é mostrado, mas o Brasil é um grande herdeiro de tradições milenares. Vejam que coisa, aqui no Nordeste está cheio delas, o pessoal é que não sabe. Não é? Então nós não podemos deixar isso se perder nas mãos de uma cultura massificada, meramente midiática, que apenas se preocupa com lacração, com likes, com expor, não é? Os corpos, com músicas imorais, tudo que leva o homem para baixo e não eleva o brasileiro, não eleva o homem
como tal. Espiritualmente. Nós perdemos as nossas tradições religiosas. Temos de recuperá-la. Nós perdemos as nossas tradições folclóricas. Temos de recuperá-la. Nós perdemos a nossa literatura. Temos de recuperá-la. Tudo isso está aí para ser recuperado. Não é que não existe. É que nós estamos deixando se acabar. Por que agora esse pessoal está queimando estátua? Agora queimaram uma estátua de Pedro Álvares Cabral. Por que esse pessoal está fazendo isso? Porque eles querem apagar a cultura. A cultura de João Paulo II é um bem comum da nação. É o que nos distingue como nação. Então, se nós não mantivermos essa cultura conservada, e se nós não difundirmos essa cultura para os nossos filhos, sabe o que acontece? A gente perde os nossos valores. E aí, a gente se torna uma presa fácil de culturas mais fortes. Como a China, por exemplo. A China é uma cultura forte. Eles valorizam. Mesmo o Partido Comunista Chinês valoriza as tradições culturais da China. Porque aquilo distingue o país, distingue a nação. E se nós perdemos a nossa cultura, em nome de massificação, podridão, lascívia, luxúria, se a gente perde a nossa cultura, em nome disso tudo, da burrice, aí a gente está condenado a se perder como nação. A gente não consegue fazer as coisas como nação. Então, a primeira coisa que João Paulo II nos indica, que ele indicou aos poloneses, recuperar as bases da educação em que foram educadas as gerações dos nossos antepassados. A segunda coisa que ele indicou aos poloneses, não perder a cultura como um bem comum da nação, porque é isso que distingue vocês. É isso que não deixa vocês serem escravos. E a terceiro ponto do programa que João Paulo II nos dá nesse discurso. Ele diz o seguinte: a cultura polaca, desde os seus inícios, apresenta sinais cristãos bem claros. O batismo que durante todo esse milênio receberam as gerações dos nossos compatriotas não os introduzia só no mistério da morte e da ressurreição de Cristo. Não os fazia apenas tornarem-se filhos de Deus através da graça, mas encontrava grande ressonância na história do pensamento e na criatividade artística, na poesia, na música, no drama, nas artes plásticas, na pintura, na escultura. A fé cristã era a inspiração da vida dos poloneses. É isso que ele está apresentando aqui. Por isso nós não podemos deixar a nossa religião se perder. Os sinais cristãos da nossa própria cultura não podem ser perdidos. Nós não podemos deixar que os nossos valores religiosos sejam maltratados, ou pior ainda, tratados como nada, como se nem existissem, porque isso é a raiz do nosso país. O Brasil foi fundado como terra de Santa Cruz. O ato fundacional do Brasil foi uma missa. Uma missa. Por que vocês acham que eles quiseram tanto proibir as igrejas? Por que vocês acham que eles querem tirar crucifixos dos lugares públicos? Por que vocês acham que eles não nos permitem mais sustentar nada que provenha da religião, dizendo que a religião não tem lugar de ser? Não é? Por quê? Para retirar a inspiração cristã das coisas. A inspiração cristã que fez o nosso país ser o que é. João Paulo II
nos diz: é assim até hoje. A inspiração cristã não deixa de ser a nascente principal da criatividade dos polacos. A cultura polaca se desenvolve sempre com uma larga corrente de inspirações que tem a sua fonte no Evangelho. E isso contribui também para o caráter profundamente humanista desta cultura. Ou seja, a cultura polonesa de João Paulo II se importa com o homem porque ela é profundamente cristã. E o cristianismo se importa com o homem. Por isso que nós não podemos deixar perder nenhuma das duas coisas. Nem a cultura, nem a religião. Se você perde essas duas coisas, nós nos tornamos almas vazias. Todo regime comunista tenta impor às pessoas o ateísmo e a perda da sua cultura. E a banalização das inverdades, da mentira, da ideologia. Se nós não tomarmos as precauções para nos contrapor a isso, nós seremos alvo disso também. Portanto, o plano de João Paulo II consiste em 3 coisas que ele indicou aos poloneses. Isso já no segundo dia da sua viagem. Primeiro, recuperar as bases da educação das gerações de nossos antepassados. Segundo, com isso aí, conservar a nossa cultura. Terceiro, não deixar se perder os sinais cristãos. Não deixar se perder os sinais cristãos. E aí o que é que ele diz? O que é que ele indica ao fim de tudo isso? Que é o que os poloneses vão fazer. É o que os poloneses vão fazer. Ele faz uma indicação precisa aqui, né, que eu vou ler para vocês. Só que antes de eu ler para o pessoal que está chegando, eu estou vendo que está chegando muita gente, isso é muito bom. Compartilhem essa live depois. Mas vocês que estão chegando agora, lá na bio do meu perfil tem o link para se inscrever no evento Resgate do Direito. Aulas gratuitas nos dias 12, 14 e 16 de setembro. Depois que acabar a live, vai lá na bio do perfil, se inscreve no link. Não admito que você não participe. Aula gratuita. Dias 12, 14 e 16 de setembro. Vai lá na bio do perfil e se inscreve. Você que chegou agora. E aí o que é que João Paulo II diz? Depois que ele, não é, aponta para as pessoas o que elas devem fazer, ele diz o seguinte: dirige-vos estas palavras, um homem que deve a própria formação espiritual desde o início à cultura polaca, a sua literatura, a sua música, as artes plásticas, ao teatro, à história polonesa, às tradições cristãs polacas, às escolas polacas e universidades polacas. Ao falar-vos deste modo, jovens, este homem deseja, sobretudo, pagar a dívida contraída para com essa maravilhosa herança espiritual. Ao mesmo tempo, deseja apresentar-se hoje perante vós com esta herança que é bem comum de todos os polacos e constitui uma parcela eminente da cultura europeia e mundial. E pede-vos, permanecei fiéis a este patrimônio, fazei que ele seja o fundamento da vossa formação, tornai o objeto do vosso nobre orgulho, conservai e multiplicai este patrimônio, transmiti-o às gerações futuras. Portanto, João Paulo II está dizendo: eu só estou aqui fazendo isso por vocês porque eu fui beneficiário disso. Eu fui beneficiário da educação que educou as gerações de antepassados. Eu fui beneficiário da cultura. Eu fui beneficiário dos sinais cristãos da fé. E é por isso que eu estou aqui. Então aquele homem estava ali fazendo tudo aquilo que provocou a queda da União Soviética, porque ele tinha essas coisas. E ele diz: permanecei fiéis a isto. Fazei que isso seja o fundamento da sua formação. Tornai isso objeto do vosso orgulho. Conservai e multiplicai este patrimônio e transmiti-o às gerações futuras. Esse é o plano. Permanecer fiel ao patrimônio que recebemos. Torná-lo fundamento da nossa formação.
torná-lo objeto do nosso orgulho, conservá-lo e multiplicá-lo e transmiti-lo às gerações futuras. É por isso, pessoal, é por isso que eu insisto tanto com vocês aqui, com os meus alunos do curso Direito Como Ele É. O que é o Direito Como Ele É? Resgate de tradição. Resgate de tradições jurídicas. O curso Direito Como Ele É apenas isso. Resgate de tradições jurídicas. Eu não estou inventando a roda. Nem tenho intenção de fazer isso. Eu estou simplesmente fazendo isso aqui. Sendo fiel a um patrimônio. Conservando um patrimônio. Transformando ele no fundamento da nossa formação. Minha e dos meus alunos ali. Conservar e multiplicar isso e transmiti-lo a outras gerações. Eu não quero inventar a roda. O curso Direito Como Ele É, que vocês vão ter a oportunidade de participar, se inscreverem no evento Resgate do Direito, o link está lá na bio, inscreva-se para você ter a oportunidade de participar. Né? O curso Direito Como Ele É apenas isso, conservar a tradição e transmiti-la, multiplicar um patrimônio. Ninguém está inventando a roda, não precisa inventar a roda. Entendam uma coisa, para nós restaurarmos a condição social do nosso próprio país, tirarmos o país, né, desta crise social e política, vai exigir tempo, paciência, mas vai exigir especialmente clareza de pensamento. Nós temos de saber o que nós estamos fazendo. E nós só podemos saber o que nós estamos fazendo, em primeiro lugar, se nós tivermos esse tipo de fundamento. O fundamento que constituiu tudo o que nós sempre fomos. Então, é buscar a verdade sobre as nossas tradições. Por isso que o ODCE tem importância. É por isso que o curso ODCE é uma proposta minha, para que as pessoas voltem a pensar no que importa. Porque o problema do direito hoje é uma crise moral. O problema da política hoje é uma crise moral. O problema da sociedade hoje é uma crise moral. A perda de valores morais e a grande ascensão de ideologia, de militância, de fragmentação de valores que levam à fragmentação social, que levam à fragmentação familiar, que levam à fragmentação política e que levam ao autoritarismo. Não adianta pensarmos que vamos combater isso apenas com política e eleições. Não vamos. Isso aí é uma parte da luta. A coisa só vai ser combatida na raiz, seguindo o método de João Paulo II. Qual é o método de João Paulo II? O que foi que ele foi dizer aos poloneses? Ele foi dizer aos poloneses para eles, façam eleições. Eles fizeram eleições. Lá no final, 10 anos depois. 10 anos depois. Antes de tudo isso, João Paulo II foi dizer para eles, conservem a sua tradição. Conservem a sua tradição. Permaneçam firmes ao seu patrimônio. Conservem, guardem, transmitam, multipliquem. Só depois disso é que vocês se preocupam com essas outras coisas mais formais, porque aí vocês vão ter pessoas para fazer isso. Pessoas para fazer isso. Enquanto não houver pessoas aptas a fazer isso, não adianta. Não adianta. Porque a gente vai ficar trabalhando lá os mecanismos das coisas e não tem gente para fazer o negócio. Então nós precisamos trabalhar as pessoas nisso aqui que João Paulo II está dizendo. Permanecer fiel ao patrimônio que recebemos. A Luana está dizendo aqui, estou com vontade de cursar direito para ser sua aluna no ODCE. Mas o ODCE não é só para quem quer direito. O ODCE é para quem quer entender as raízes dos problemas políticos e sociais que nós vivemos, além dos problemas jurídicos. E recuperar a tradição das coisas. Recuperar a tradição que foi perdida. É somente isso. É um resgate. É um resgate. Eu não estou propondo nada de novo. Eu estou propondo um resgate do que sempre funcionou. Seguindo este programa aqui. Este programa de João Paulo II é perfeito. Esse método de João Paulo II restaurou uma nação. Restaurou a Polônia. Tirou a Polônia da crise, da escravidão. E fez dela uma nação livre de novo. Isso aqui não falha. É por isso. O ODCE não é só para quem faz direito. O ODCE é para todo mundo que quer encontrar a razão dos nossos valores em meio ao caos social e político
que nós vivemos. Agora, para entender isso, nós temos de entender todas as raízes da crise política, as raízes da crise moral, as raízes da crise jurídica e recuperar aquilo que importa. Essa é a proposta. Entendeu? Em Cracóvia, João Paulo II disse, e eu citei isso ali na sequência: não percais nunca a confiança. Isso aqui foi no final. Depois de ele dar todo esse programa do que os poloneses tinham de fazer, é claro que ele fala muito mais coisas, né? Cada cidade que ele pisou, nos 9 dias, ele fez um discurso mostrando o que eles tinham de fazer. E depois dele dar todo esse programa do que os poloneses tinham de fazer, no final da viagem, ele falou o seguinte, em Cracóvia: não percais nunca a confiança, não vos abatais, não vos desencorajeis. Quer dizer, vai ser difícil, não pense que vai ser fácil para nós não, nós já estamos vendo que não é fácil, vai ser muito difícil, mas nós temos que ter paciência. Paciência, é urgente ter paciência. Tenham paciência e façam o que tem de ser feito. Não corteis por vós as raízes de que tivemos origem. Mais uma vez ele diz, não percam as raízes de vocês, porque essas raízes... O que é que acontece quando você corta a raiz de uma árvore? O que é que acontece quando você corta a raiz de uma árvore? A árvore morre e cai, seca. Seca. Não corteis as raízes de que tivemos origem. É isso que João Paulo II diz aos poloneses. E nós aqui no Brasil, o que é que a gente vai fazer? A gente vai cortar as nossas raízes? Quem seria o nosso João Paulo II, Rafael está perguntando? Ou não precisamos? Você não deve pensar nisso. Você deve pensar no que cabe a você fazer. Não é ficar esperando alguém que chame você a fazer. Você deve pensar no que cabe a você fazer. João Paulo II já deu o exemplo dele. E esse exemplo dele a gente tem que trazer para hoje. Ele está ensinando aqui o que é que tem que fazer. Ele ensinou isso aos poloneses e agora está ensinando de novo para nós. Então nós temos de fazer o que nos cabe fazer. Agora, nós não podemos cortar as nossas raízes. Qual é a raiz do Brasil, o Igor está perguntando? É a fé cristã. É a língua portuguesa. É a nossa cultura, que é portuguesa, que é ibérica, profundamente brasileira, miscigenada com a cultura indígena, com a cultura também africana. Isso é próprio do Brasil também. O Brasil de Gilberto Freire é um país que conseguiu juntar as coisas e ficar com o que há de bom. Essas são as nossas raízes. É a nossa fé católica, a língua portuguesa, a nossa cultura, a cultura dos povos que nos formaram, especialmente a cultura ibérica, portuguesa, espanhola. Né? Então nós não podemos cortar as raízes. Exatamente, Cláudia. A Cláudia está dizendo, é isso que as ideologias querem extinguir das pessoas. É verdade. É por isso que eles estão queimando estátua. É por isso que eles destroem a língua. É por isso que eles apagam a história. Eles fazem o brasileiro ter vergonha da sua história. Pegue os personagens históricos. O que é que eles fizeram com os personagens históricos? Transformaram Dom João VI num gordo comilão. Não é verdade? Ignoram que Dom João VI foi um dos maiores estadistas de sua época. Foi a única pessoa que enganou Napoleão Bonaparte. Para você ter noção. Não é? Mas eles transformaram Dom João VI em quê? Num gordinho, né? Comilão. Então, esse pessoal faz você ter vergonha da história brasileira. E nós precisamos ir atrás. Né? Exato, o Ivan está falando aqui, odeio os missionários. Dizem que os missionários, né, foram pessoas que escravizaram os índios. Mentira! Mentira! Mentira, mentira, mentira! Os missionários se entregavam pelos índios. Na verdade, alguns deles foram vítimas de canibalismo, inclusive. Mas perceba o que se fazia nas missões.
o quanto se entregavam pelos índios para defender o direito dos índios. E mais, os portugueses não tinham nenhum problema com os índios. Tanto é que se miscigenavam com os índios. Então, muitas das coisas que nos contam sobre o Brasil são mentiras. Para fazer a história brasileira ser destruída e as pessoas terem vergonha da sua própria história. Mas João Paulo II nos diz, em seguida, tenham confiança, apesar da vossa fraqueza. Procurei sempre a força espiritual naquele junto de quem as gerações dos nossos pais e das nossas mães a encontravam. Deus. Procure a força espiritual naquele de quem as gerações dos nossos pais e das nossas mães encontravam. Não separeis nunca dele. Não percais a liberdade do vosso espírito, com a qual ele torna livre o homem. Não desdenheis da caridade nunca, a coisa maior que se manifestou através da cruz e sem a qual a vida humana não tem nem raízes nem sentido. Pessoal, nós temos de rezar. Nós temos de rezar. Se o Brasil foi fundado, o ato fundacional do Brasil foi uma missa. Se o Brasil foi fundado com terra de Santa Cruz, não nos separemos, como diz João Paulo II, nunca dele. Procuremos a força espiritual naquele junto de quem as gerações dos nossos pais encontraram. Nós temos de rezar. Tudo isso que eu estou falando tem de ser alimentado por uma vida de oração e uma vida de sacramentos. É isso que nós temos de fazer. E a prova está aqui no homem que libertou a Polônia e que, por consequência, fez cair a União Soviética. Era um homem profundamente santo, de vida sacramental e com consciência da fé cristã, tanto que era Papa. Tanto que se tornou Papa e fez isso tudo aqui para o seu povo. Então sigamos o exemplo de João Paulo II. Sigamos o exemplo. Esse é o método dele. Anotem esses passos e façam o que tem de ser feito. E inscrevam-se no nosso evento Resgate do Direito. O link está na bio. Depois de terminar aqui a live, vai para a bio, se inscreve lá. O link está lá para você ter também uma visão mais aprofundada disso tudo. Tá certo? Pessoal, é isso. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Espero que essa live, essa sequência tenha servido aí para recuperar um pouco a esperança e a noção do que tem que ser feito. Não é? João Paulo II apontou aqui o caminho e nós precisamos seguir esse caminho aqui. Se serviu para os poloneses, vai servir para nós. Nós temos aí um tempo para fazer isso. Vamos pensar aqui a 10 anos, 15 anos. Rezemos. E façamos. Não é só rezar, não. Rezar e trabalhar. Ele diz isso também em outro discurso dele. Rezar e trabalhar, como dizia São Bento. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Compartilhem a live para mais pessoas, né, poderem assistir. Tá certo? Tchau, tchau. Boa noite.